Beleza, turma? Então, a partir de agora, eu vou começar aqui a gravação, certo? Deixar disponível. Como eu já avisei anteriormente, a minha webcam está um pouquinho aqui acima, mas eu gosto de ficar olhando aqui na tela para estar interagindo com vocês, acompanhando aqui as perguntas e à medida que for surgindo, eu vou respondendo vocês aqui, beleza? Então, para iniciar, deixa eu compartilhar aqui minha tela, certo? A nossa aula de hoje vai ser justamente sobre isso, como sair da montanha-russa de faturamento e ativar o sistema de alavancagem comercial. Deixa eu até corrigir aqui que saiu ativas e ativar o sistema de alavancagem comercial, beleza? Então, começando, gente, fazendo uma apresentação para quem ainda não me conhece, para quem está tendo esse primeiro contato aí comigo, né? Deixa eu me apresentar, eu sou Mauro Andrade, eu gosto de me apresentar dessa forma, né? Eu sou pai de Beatriz e Davi, esposa de Camila, essas fofurinhas aqui, né? Então, eu acho que essa é a minha primeira identidade, a identidade de pai que eu carrego comigo aí em todas as áreas da vida, certo? Eu sou apaixonado por esportes, eu sou maratonista, né? Tenho aí algumas meias maratonas no currículo e também algumas maratonas. Eu costumo dizer que essa é uma terapia diária aqui, que é onde quando eu estou treinando, onde eu coloco a cabeça em ordem e consigo aí ter vários insights, várias ideias, tanto para o meu negócio como para também os meus clientes, certo? Falando um pouquinho das minhas formações, eu sou graduado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, eu tenho MBA em Gestão Comercial pela FGV e também em Planejamento e Gestão Organizacional pela UPE. Eu tenho especializações internacionais aí, tanto em liderança como na parte de estratégia de negócio pela Harvard, pela Yale University e pela Nova SBE de Portugal, onde eu tive a oportunidade aí de ter aulas com vários professores que atuam diretamente no Vale do Silício e foi uma formação bem interessante aí que eu pego muita coisa que eu aprendi com eles e aplico hoje junto com meus clientes, certo? Em relação à atuação profissional, eu gosto sempre de frisar isso, né? Eu fui executivo e gestor em grandes instituições, trabalhei diretamente aí com equipes aí de mais de 200 pessoas indiretamente e diretamente aí com mais gerenciando outros gerentes. Né? Há quase 10 anos eu atuo como consultor e instrutor empresarial. Né? A nossa empresa, a Nova Projetos, a gente tem aí mais de 900 clientes atendidos e eu diretamente já tive a oportunidade de atender mais de 300 empresas dos mais variados segmentos. Já atendi indústrias, já atendi distribuidores, empresas de varejo, empresas atacadistas, empresas que fazem negociações B2B, B2C, empresas que trabalham com equipes internas CLTistas ou empresas que trabalham com representantes comerciais, enfim, a nossa atuação aí é uma atuação bem diversificada e com condições de atender aí outros clientes. Eu também gosto de me apresentar. Falei da minha formação acadêmica, falei da minha experiência, mas eu gosto também de me apresentar naquilo que eu acredito, do que é que eu levo como crenças fortes aqui para minha relação junto com meus clientes, certo? Primeiro ponto, gente, eu acredito que empresa boa é a que banca o sonho do dono, não só a folha de pagamento. Uma vez eu escutei de um cliente meu a seguinte pergunta: Mauro, como é que eu faço para meus vendedores respeitarem as metas assim como eu respeito os boletos dos meus fornecedores? E essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça e eu pensando, caramba, velho, pior que é pau mesmo. A gente como empresário, a gente faz de tudo para não deixar atrasar um dia de salário, para a gente conseguir honrar com nossos compromissos com os fornecedores. E muitas vezes a gente tem equipes que não encaram com a seriedade as metas que são determinadas. E eu não aceito isso nas equipes que eu estou prestando consultoria, porque a equipe tem que estar junto com o dono, sabendo que aquilo ali é importante para o resultado da empresa. Então essa é uma crença que eu acredito. Deixa eu trazer aqui um dado interessante também para vocês. Isso aqui é uma pesquisa que há 3 anos é realizada pela Panorama de Vendas. Tá? Então, todo ano, mais ou menos no meio do ano, sai o resultado do ano anterior. E nos últimos 3 anos, né, eu estou gravando aqui essa aula agora em 2025, né, e nos últimos 3 anos, ou seja, 2024, 2023 e 2022, das mais de 1.500 empresas que foram entrevistadas dentro dessa
pesquisa, mais de um terço, ou mais de 2/3 dos entrevistados responderam que as empresas não conseguiram bater meta no ano anterior. 72% em 2024, 74% em 2023 e 71% em 2022. Isso é um dado muito alarmante, porque imagina que as empresas hoje definem uma meta, mas que simplesmente elas não são cumpridas. Então eu acredito que empresa serve sim para financiar o sonho do dono, e não só folha de pagamento, pagar fornecedor, pagar imposto. Uma outra crença que eu tenho é que não existe bala de prata. E eu me baseio nessa mesma pesquisa, uma outra pergunta que foi feita para os empresários, que foi feita a seguinte pergunta: quais iniciativas são mais importantes para a entrega de resultado na área de vendas? E cada empresa poderia marcar quantas respostas ela achasse que fosse necessária, né? E eu chamo a atenção aqui para as 4 primeiras que tiveram mais respostas. Então, ter processos claros e bem definidos, ter uma equipe bem treinada, ter uma boa gestão com rituais frequentes para acompanhamento de resultados e ter metas definidas e realistas. Esses 4 itens tiveram aí a maioria das respostas. E quando a gente para analisar, ter processos claros e bem definidos, ter uma equipe bem treinada, ter uma boa gestão com rituais frequentes e ter metas definidas e realistas, isso é o que eu chamo de fazer o básico bem feito. Ninguém respondeu aqui IA, tecnologia, nada fora do comum. É só o básico. Por isso que eu acredito muito nisso, que não existe uma bala de prata. O que existe é a gente fazer o básico bem feito com consistência. É isso que a gente leva para as empresas. O time comercial autogerenciável, para mim, é papo furado. Para mim, time comercial precisa de um gestor, dando ritmo, dando tom, mostrando à equipe o que precisa ser feito, acompanhando, sabendo o que é que precisa de ajuste, mostrando o resultado, fazendo reuniões frequentes com o time, tendo rituais de gestão. Eu não acredito que você vai dar uma meta e vai esperar simplesmente a equipe trazer resultado. Isso para mim é papo furado. Então eu acredito que na gestão comercial a gente precisa sim de um líder, de um gestor dando tom, dando ritmo a esse time. Outro ponto, crescer faturamento sem margem para mim é pura vaidade. Não adianta nada você fazer com que sua equipe venda mais se não estiver gerando margem. O que vai pagar os boletos da sua empresa, o que vai financiar seu sonho, é a margem que é gerada pelo negócio. Então, se você está só preocupado em aumentar faturamento sem uma estratégia clara por trás, para mim é pura vaidade do dono dizer que está faturando muito mais e não gerando margem para poder estar, de fato, fazendo sua empresa crescer de forma sustentável. O outro ponto, gente, é empresário precisa de simplicidade, não de complexidade. Eu vejo muitos especialistas aqui na internet, ou até mesmo fazendo vendas diretas aos clientes, vendendo muita coisa complexa, quando na verdade o que o empresário precisa é de simplicidade. Ele precisa de algo que ele vai conseguir executar no dia a dia, que ele vai conseguir colocar em prática. Então não adianta chegar com o plano mais complexo do mundo se aquele plano vai ficar guardado numa gaveta ou se vai ficar salvo ali numa pasta para que em algum momento seja consultado. Certo? Time comercial bate meta com remuneração estratégica e liderança ativa. É nisso que eu acredito. Eu vejo muitas empresas trabalhando com modelo de remuneração que não é um modelo de remuneração inteligente. É um modelo de remuneração burro, onde você premia aquele vendedor que só traz faturamento, não traz margem, ou que premia simplesmente ali pelo aumento de vendas e você não olha outras variáveis que é importante estrategicamente para o seu negócio. Então eu acredito que a meta ela serve sim para direcionar o foco da empresa, mas o comportamento do vendedor ele é determinado pelo modelo de remuneração variável que você trabalha, seja um modelo de comissão ou seja através de campanhas estratégicas que são realizadas. E também precisa de liderança ativa, como eu falei agora há pouco, o time comercial precisa de ritmo, precisa de tom, precisa de alguém dando esse direcionamento. Venda não é arte, é processo. Está muito na moda falar de previsibilidade, é um termo que eu uso muito por aqui, mas muita gente fala de previsibilidade e não explica o que é previsibilidade. Previsibilidade, para mim, vem sim
dessa boa arquitetura de processos que você faz dentro do seu time comercial. Então, ter processo para fazer prospecção ativa, ter processo para trabalhar a carteira de cliente, ter processo para trabalhar o mix de produtos. A venda, muita gente atribui venda a talento, a dom. Cara, você usar um bom gatilho mental, você fazer uma boa apresentação de venda, você usar uma técnica de venda como o Spin Selling ou como o Bent, isso aí, para mim, é básico. Não é que não seja importante, mas o vendedor precisa sim ter esse conhecimento, porém o que vai gerar a tão sonhada previsibilidade por muitos empresários, que pode ser um sonho seu também que está me assistindo, é justamente você ter um processo comercial muito bem definido e aquilo ser repetido com consistência. Aí sim, você tendo um bom modelo de definição de metas, né, você vai poder ter essa previsibilidade do quanto você vai faturar mês a mês. E o último ponto é que toda empresa tem um próximo nível a ser atingido. Né? Não importa se hoje sua empresa está faturando 100, 200, 500, 1 milhão, ou 2 milhões, ou 5 milhões. Ela sempre tem um próximo nível a ser atingido e você precisa buscar esse próximo nível. Porque se você não busca esse próximo nível, o concorrente ele vai te engolir. O mercado ele é doloroso. O mercado ele está o tempo todo crescendo, está buscando, está aparecendo novos concorrentes, os concorrentes estão se profissionalizando e isso é fundamental que você também trilhe esse caminho. Então toda empresa tem um próximo nível a ser atingido. Beleza, gente, mas o que é uma alavanca? A gente está falando aqui de como sair dessa montanha russa de faturamento, né, onde um mês você fatura muito bem, no outro você não tem a menor noção se você vai faturar mais ou menos. Como você faz para sair dessa montanha russa ativando as alavancas comerciais? Primeiro eu preciso trazer aqui o conceito do que é alavanca, certo? Então vamos lá. Tem uma frase que é de Arquimedes, né, que foi quem ficou responsável aí por esse conceito, que é: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Então basicamente é você, com um ponto de apoio correto e com a ferramenta correta, você pode pegar um desafio muito grande e mover ele com uma certa facilidade do que se você fosse simplesmente com a força bruta. Não é que não vai precisar de esforço, você vai precisar de esforço. Porém, se você tiver o ponto de apoio correto e a ferramenta correta, é bem menos desafiante e requer menos esforço do que você for simplesmente na força bruta tentar empurrar aquilo. Então essa imagem aqui, ela representa isso. O mundo de negócios, ele tem um desafio, mas se você posicionar exatamente essa alavanca e o ponto de apoio correto, fica bem mais fácil da gente movê-lo, né? Então, a alavanca, aqui no nosso caso, são as ferramentas e tem uma ideia e uma estratégia. O ponto de apoio é onde a força será aplicada para que essa alavanca funcione. Onde é que você vai estar encaixando? Porque tem várias estratégias, mas qual é a que vai funcionar de forma correta dentro do seu negócio? E é isso que a gente precisa identificar. Então, o primeiro ponto, né, para a gente identificar é a gente ter um diagnóstico do problema. Eu vou trazer aqui alguns pontos que eu vejo acontecer frequentemente em várias empresas que chegam até a mim para fazer um diagnóstico ou que chegam, né, para tirar alguma dúvida, ou até mesmo aquelas que são atendidas diretamente por mim e por minha equipe, certo? Então, o primeiro é justamente essa montanha-russa de faturamento. Um mês é muito bom, no outro mês despenca, no outro mês você volta a subir, enfim, você não tem uma previsibilidade de quanto você vai faturar. O segundo ponto, você vende, mas o lucro simplesmente evapora. Você fatura muito alto, mas quando você vai olhar no final do mês, praticamente não sobrou nada. Então você trabalha sem saber diretamente quanto é a tua margem de contribuição. Você vai ver que eu vou tocar aqui durante essa aula muito nesse termo, margem de contribuição. Outro ponto, tem uma dependência de 1 ou 2 vendedores. Isso aqui, invariavelmente, na maioria das pequenas e médias empresas, o que acontece é o seguinte: mais da metade do faturamento está concentrado naquele vendedor que a gente chama de vendedor estrela. Às vezes é um vendedor, às vezes são 2 vendedores, e às vezes o grande problema é que um desses vendedores é justamente o dono do negócio. Então existe uma dependência muito grande, e isso termina causando um outro ponto, que é o time acomodado. O time sabe, o restante do time sabe que vai ter aquele vendedor que vai puxar a meta, então ele fica acomodado. E também é uma acomodação muito grande do time que eu vejo
que existem vários atendentes e não vendedores. Qual é a diferença disso? O vendedor simplesmente espera o cliente ir até a loja, ir até a empresa e tirar o pedido. E ele não oferece o restante do mix, ele não prospecta novos clientes, ele não liga para aqueles clientes que já faz um determinado tempo que não compra na empresa. É uma verdadeira acomodação. E o último ponto é justamente o que a gente estava falando em cima das crenças, é que não existem processos. Cada um faz de uma forma. O vendedor acredita que a forma que ele faz é a melhor forma do mundo e ele vai lá fazendo. Aquele que percebe um vendedor que tem um desempenho melhor termina modelando ali, fazendo alguma coisa, mas não existe uma padronização. E isso gera justamente o que a gente falou da montanha-russa de faturamento pela ausência de processos comerciais. Beleza, mas quais são as origens, né? Os problemas são esses, mas quais são as origens? O primeiro ponto que eu quero falar é que o problema não é você. Diferente do que tem muito guru aqui na internet dizendo que o problema, o gargalo da sua empresa está em você, você é o problema da empresa. Cara, eu não acredito nisso. Muito pelo contrário, eu vejo que o empresário, para ele chegar até onde ele chegou, empreendendo aqui no Brasil, que é extremamente difícil, extremamente complicado, faz sentido, gente? A gente já faz coisa demais, né? A gente tem que ser comprador, a gente tem que ser gestor, a gente tem que ser vendedor, a gente tem que ser financeiro, a gente tem que reunir com o contador para saber se os tributos estão corretos, tem que reunir com o fornecedor. Cara, empresário aqui no Brasil é um verdadeiro guerreiro. Isso aqui, sem sombra de dúvidas, eu posso afirmar. É um verdadeiro guerreiro. Então, o problema não é você. O problema é justamente aqui. Falta um sistema. Quando eu estou falando de sistema aqui, eu estou falando de método. Dentro da área comercial, a gente precisa ter uma metodologia que está sendo atuante. E a gente olha, o empresário não tem previsibilidade, vive no achismo, ele não conhece a margem real dos produtos, a margem de contribuição é simplesmente desconhecida pelo empresário. Terceiro ponto, não tem meta por canal, por vendedor, por linha de produtos. O que é que acontece? Normalmente é um faturamento total. Ah não, eu tenho um objetivo de faturar 300 mil no mês, tenho 3 vendedores, bota 100 mil aqui para cada vendedor. A gente não leva em consideração carteira de produtos, a gente não leva em consideração mix, a gente não leva em consideração canal. E tudo isso, para você ter uma gestão comercial profissional, é fundamental que você olhe o seu nível de sazonalidade ao longo dos meses, olhe a tua margem por produto, certo? Eu vou trazer aqui alguns exemplos de alguns clientes que a gente fez um trabalho bem específico em cima disso e o resultado que foi gerado a partir dessa análise, certo? Não roda campanhas estruturadas, então vai chegando Black Friday e faz a campanha sem ter uma estratégia por trás, né? Semana do cliente também corre para fazer algo parecido, mas não existe uma estratégia e não tem uma estruturação de campanha para saber aquilo que vai ser a alavanca que a gente tanto fala da alavanca comercial que vai trazer o resultado para dentro do negócio. E a maioria dos empresários também não consegue liderar a equipe porque não tem uma rotina. Falta ele saber quando ele vai fazer a reunião, que tipo de reunião ele vai fazer com os vendedores, quando é que ele tem que mandar a projeção de vendas, quando é que ele tem que acompanhar, quando é que ele tem que observar aquele vendedor que dentro do funil não está conseguindo cumprir as etapas, não está fazendo follow-up, não está entrando em contato com os clientes que não compram há mais tempo, justamente porque falta rotina. Então termina virando bombeiro, é apagando incêndio. Viu que a venda não foi legal no dia, se reúne com a equipe, cobra, mas isso sem um método. É isso que a gente propõe dentro das alavancas, é de criar essa metodologia, criar essa rotina para que o dono saiba exatamente o que vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na sexta, no sábado, para dar esse ritmo e dar esse tom que eu tanto falo dentro da equipe comercial. Beleza, a boa notícia é que tem uma saída, né? E justamente essa saída não passa por contratar mais gente, não passa por gastar mais em tráfego pago, porque tem muito especialista que diz, não, você tem que trazer mais lead para a equipe, ou você tem que contratar mais vendedor para a sua equipe crescer. É usar o que você já tem dentro do seu negócio de forma inteligente. Então é você olhar para dentro do seu negócio que a gente chama de desbloquear as vendas ocultas. Esse desbloqueio de vendas ocultas é você desbloquear aquilo que já está dentro da tua operação, que você já tem aí. É a tua carteira de clientes, é teu mix de produtos, é olhar para o teu estoque e ver aquele estoque que está parado há muito tempo e fazer girar
É justamente com o que você já tem, a gente alavancar esse resultado. Como é que a gente faz isso? Através do nosso conceito de alavanca comercial, né? O conceito de alavanca comercial, a gente trabalha basicamente com... Deixa eu fechar aqui para não dar spoiler. A gente trabalha praticamente aqui com 3 alavancas, certo? Então, como eu falei, né, a gente trabalhar com o que você já tem, isso passa por carteira de clientes ativos, carteira de clientes inativos e mix de produtos. Então, a gente desbloquear aquilo, é a gente balançar a árvore ali que com certeza vai cair fruto dessa árvore. O conceito número 1 de alavanca é a gente trabalhar justamente a inteligência comercial. O que é isso, gente, na prática? Inteligência comercial é enxergar o que você não vê hoje. A gente vai, né? A inteligência comercial mostra exatamente onde mexer para destravar lucro imediato, para que você consiga gerar margem, gerar caixa para o seu negócio. Evitar erros como não sabe quem são os clientes parados, nem o potencial que está escorrendo pelo ralo. Várias empresas têm lá um relatório dentro do RP dela, dentro do sistema, que diz que tem alguns clientes que não compram há mais de 3 meses. Mas que tipo de ação efetiva está sendo feita em cima desses clientes, dessa base? Né? Ou deixar esperar o cara ficar 3 meses sem comprar. Por que não a gente não antecipar essa análise e olhar os clientes que não compram há 1 mês, que não compram há 2 meses? Por quê? Veja se você concorda comigo. É bem mais fácil eu conseguir reativar um cliente que passou 1 mês sem me comprar do que eu reativar um que me passou 3 meses, se minha venda for de recorrência mensal. Faz sentido ou não faz, gente? Depois, um outro erro que a gente busca evitar também dentro desse pilar, né, dessa alavanca de inteligência comercial, é que tem muito empresário que remunera a equipe de forma burra. Ele, como eu falei anteriormente, ele premia a venda de um produto ruim e pune quem foca no certo. Então, se tem um cara que faz uma venda, muitas vezes, que não dá muito desconto ou que vende aquele produto que está há mais tempo parado ali no estoque, simplesmente o empresário paga exatamente a mesma remuneração daquele cara que vendeu um produto que já ia se vender por si só, porque você tem muitas vezes o preço mais baixo do mercado. Então, cara, isso é tirar pedido, isso não é vender. Justamente aqui nessa parte da inteligência comercial que a gente vai analisar como está essa venda dentro da carteira de cada vendedor. E outro erro que a gente deve evitar, acha que vende muito, mas não sabe a margem de verdade. O conceito de margem de contribuição é um conceito importantíssimo para a gente incorporar no comercial. Porque eu vejo muito especialista em gestão comercial dizendo que vai fazer você aumentar suas vendas, você vai faturar recorde, mas não olha se a venda está sendo uma venda saudável, se está sendo uma venda com margem. Venda a qualquer custo. E eu não acredito em venda a qualquer custo. Eu acredito exatamente a gente trabalhar uma venda que seja uma venda mais saudável. Então, vamos lá. Como a gente faz isso, né? Então, o primeiro ponto é o diagnosticar, né? Diagnóstico de vendas ocultas, analisar a margem por canal e por produto, a gente olhar o teu mix de produtos, qual é a margem de contribuição, analisar a margem por canal para saber qual é o canal que está sendo mais eficiente, se é uma venda, por exemplo, de um cliente que é de um vendedor externo, se é a tua equipe de vendas internas, se você está fazendo alguma ação de marketing digital que está trazendo um cliente mais saudável, com a taxa de conversão melhor, é a gente olhar para todos os teus canais e entender quais são aqueles que têm trazido o melhor resultado para o negócio. Né? Definir metas estratégicas de forma inteligente, então saber se o teu momento é um momento de expansão de mercado, onde a gente vai buscar uma prospecção ativa, se é um momento onde a gente precisa olhar para essa carteira de clientes interna, se a gente precisa vender algum produto específico dentro do teu mix, se você tem um estoque que está parado há muito tempo e a gente precisa fazer alguma ação de vendas, então tudo isso, a gente olhar para o teu negócio e entender o que é que a gente pode fazer para a gente trabalhar isso. O que é que você tem que fazer? Basicamente é você, dentro dessa questão do estoque, deixa eu dar um exemplo que aconteceu. Uma vez eu estava trabalhando com uma empresa de segurança eletrônica que eles vendiam para instaladores, né, revendedores, então funcionava como uma espécie de distribuição.
Os instaladores chegavam lá para comprar, comprava a câmera, comprava o DVR e comprava o cabo. Ele tinha a fita isolante, que era necessário usar em todos os projetos. Mas simplesmente os vendedores deles não ofereciam. A única ação que a gente fez nesse caso foi tirar a fita isolante que estava estocada lá há muito tempo e botar em cima da mesa do vendedor. E só de fazer isso, a gente conseguiu praticamente triplicar a venda de fita isolante. Não era uma venda tão alta, tá? Mas só o fato da gente tirar do estoque e trazer para a vista do cliente e para a vista do vendedor, ele passou a oferecer e aumentou a venda desse item. Então veja, olhe para a sua operação e imagine aqueles produtos que o incentivo correto você consegue fazer com que o teu vendedor ofereça mais. Eu vou trazer um outro exemplo já aqui de uma distribuidora de alimentos para você ver uma ideia de campanha que você pode implantar na sua empresa já a partir de amanhã. Outro ponto é levantamento da carteira parada, olhar justamente para isso que eu falei, clientes que não compram há um mês, há 2 meses, há 3 meses, há 6 meses, dependendo do seu negócio, né? E olhar que tipo de ação pode estar sendo feito, né? Pode estar sendo feita aí com esses clientes. E avaliar o teu modelo de remuneração variável. Como eu falei anteriormente, eu acredito que a meta define o comportamento da equipe, mas o modelo de remuneração variável é um modelo que define o comportamento, né? O comportamento dos teus vendedores. Então, se você quer que o vendedor prospecte mais, tenha um modelo de remuneração direcionado para a prospecção. Se você quer reativação, tem um modelo de remuneração variável focado na reativação. E o modelo de remuneração variável não é simplesmente você mexer na comissão. Até porque não é legal você estar mexendo na comissão constantemente. O que é fundamental é que você tenha um modelo de campanhas. Então, através da campanha, você vai estar dizendo o que é mais importante para o vendedor. Beleza? Então, é dessa forma que a gente faz quando a gente está falando aqui de inteligência comercial. Quais são os resultados, né, que a gente tem? Eu vou trazer aqui 2 exemplos. Uma indústria de embalagem que a gente atendeu, que ela trabalhava sem um olhar muito minucioso para a questão da margem de contribuição. Quando a gente fez uma análise, a gente viu que a margem que ela estava trabalhando era muito apertada. E isso se refletia no caixa da empresa, né? A empresa trabalhava com margem sempre muito apertada e trabalhava literalmente no sufoco. O trabalho que a gente fez foi fazer essa análise, analisou por canal, analisou por tipo de segmento que essa indústria atendia, né? Analisou por vendedor, e a gente conseguiu montar campanhas com foco em aumento de preço, né, para a gente poder reposicionar, e o resultado foi que a gente conseguiu melhorar muito a margem de contribuição. Um outro caso também numa indústria de vestuário, a gente fez 2 análises, que foi que a gente percebeu, ele tinha um foco muito grande em abertura de mercado, em abrir novos clientes. Só que a gente percebeu, quando a gente analisou, que mais de 50% da carteira dele só comprava uma única vez o produto dele. Então, existia um esforço muito grande na abertura, mas não estava existindo um esforço na fidelização desses clientes. Então, o trabalho foi totalmente direcionado para isso, e também o trabalho de imagem, porque ele vendia apenas o produto de entrada. Os representantes, ele trabalhava lá no modelo de representante comercial, focava muito somente no produto de entrada, que era um produto que deixava uma margem muito apertada. Então a gente implementou uma equipe lá de pós-venda, começou a fazer esse trabalho, e hoje ele já tem um nível de recorrência muito bacana, e aqueles clientes que compravam uma única vez passaram a fazer recompras e fidelizar junto com a indústria. Então foi um resultado muito bacana dessas 2 empresas aí, olhando, né, esse detalhe. Eu disse que ia citar um exemplo também de uma campanha, mas deixa aqui na outra alavanca que eu cito esse exemplo, que fica aqui mais didático. A segunda alavanca, gente, é a alavanca de execução de campanhas e rituais. Por quê? A gente precisa colocar o time em movimento. Não é simplesmente a gente direcionar. A gente precisa que o time esteja em movimento. E como é que a gente faz isso, né? Todo mês, todo time focado em uma meta clara. Então, a gente criar campanhas que sejam constantes, que direcionem esse foco, que faça com que o time corra atrás daquele resultado, né? Quais são as entregas práticas que a gente tem que fazer nessa alavanca? Primeiro,
a gente definir, né, se a gente vai trabalhar com campanhas semanais, campanhas mensais, a gente pode fazer campanhas de tiro curto, né, os sprints que eu chamo, a gente pode fazer campanhas mais longas, dependendo do tipo de campanha que a gente vai fazer junto. Então, trabalhar carteira inativa, trabalhar mix de imagem, trabalhar recompra, né, que nem eu citei agora o exemplo agora dessa indústria de vestuário, trabalhar upgrade de cliente. Então, se ele tem um contrato, vamos dizer, eu atendi aqui um escritório de advocacia que vendia assessoria jurídica, né? Então, a gente fez um trabalho lá junto com a equipe comercial dele, que era de fazer justamente o upgrade de contrato, né? A gente aumentar o ticket médio ali daqueles clientes que já eram ativos, e foi um resultado muito bacana que a gente conseguiu aí em boa parte da carteira ativa deles. Definição de metas por vendedor e por campanha, a gente tem muito claro qual é a meta que a gente vai definir ali para cada vendedor e também para cada campanha. Ter os rituais de gestão, né? Então, reuniões de abertura, fazer o check-in de performance, dar o feedback individual, né, para cada vendedor, mostrar como é que ele está performando. Ter a rotina de análise, o líder, o gestor, ele precisa estar constantemente analisando como é que está o atingimento de meta, como é que está a projeção, qual é a margem que a gente está gerando com cada uma das ações, quais são os produtos foco, né, que a gente está direcionando a equipe, se o pipeline, né, esse funil de vendas ali, ele está ativo, se a gente está fazendo follow-up da maneira correta, se a gente está enviando o orçamento e está acompanhando, enfim. E ter também o que eu chamo aqui da mandala da campanha, um modelo aqui que eu desenvolvi, que basicamente todas as campanhas comerciais, ela deve obedecer aqui esses 5 pontos. O primeiro deles é a gente ter um objetivo muito claro. O que é que a gente quer com aquela campanha? É um aumento de ticket médio, é uma introdução de produto no mercado, é uma positivação maior de clientes, o que é que eu quero? Então precisa estar muito bem definido, né, esse objetivo. Segundo é definir qual será o público que eu vou atingir com essa campanha. São novos clientes, são clientes inativos, são clientes de recorrência. Eu preciso definir o que é que eu quero com aquela campanha. Então, o terceiro ponto é definir o sprint, né? Fazer essa blitz. Qual vai ser o tempo? Qual o prazo que eu tenho dessa campanha? É uma campanha mais curta, né? De uma semana, de 15 dias, ou é uma campanha mais longa ali, de um mês, às vezes 2, às vezes até 3 meses? Qual é o meu objetivo ali com aquela campanha? O quarto ponto é justamente a gente trabalhar a parte do engajamento, né? A equipe, ela tem que estar envolvida conosco dentro da campanha. Então, uma aguinha aqui, como é que a gente trabalha a parte do engajamento com a equipe? Remuneração, né? Então, reconhecimento, que às vezes não é só a remuneração, é reconhecimento verbal. Como é que eu faço isso no dia a dia? E o quinto ponto, que para mim também é um dos mais importantes quando a gente define uma campanha, é justamente a gente trabalhar o placar, o acompanhamento. E por que eu digo que é tão importante isso? Quando a gente monta uma campanha, o vendedor, ele sabe que vai ter alguém olhando para aquele número. Ele sabe que o gestor, seja você ou se você tiver algum gerente comercial, ele vai estar constantemente acompanhando. Por exemplo, a gente implementou numa empresa um trabalho que era um trabalho de novos cadastros, né? A gente trazer novos clientes. E tinham 13 vendedores nessa empresa. E a gente tinha alguns vendedores que estavam performando bem e tinham 3 que não trouxeram nenhum cadastro. Então, só pelo fato de toda semana o gerente comercial estar ali acompanhando, ele percebeu uma falta completa de engajamento daqueles vendedores. E isso fez com que esses vendedores ficassem, né, com o gerente de olho neles. Então, desses 3 vendedores, um foi desligado depois de um certo tempo, porque apesar dos feedbacks, ele simplesmente não estava conseguindo entregar os resultados. E estava muito claramente ali que era falta de comprometimento. Ele não estava engajado naquilo que a empresa estava direcionando para mostrar o que era importante para o negócio naquele momento. Então, o bacana da campanha é justamente isso. Você tem um olhar bem direcionado para aquilo que você está dizendo para o time que é mais importante naquele momento. Certo? Então, deixa eu voltar aqui. A gente acompanhando, gente, o racional que está por trás é justamente isso. Campanha sem ritual é sorte. A gente precisa ter rotina, precisa ter ritual, precisa ter acompanhamento. E ritual sem campanha vira tédio.
né? Se você tiver só ritual, você vai ficar cobrando, cobrando, cobrando. E quando você junta esses dois, você ter o ritual e ter a campanha, você faz com que o time ele saia da inércia e transforme aquilo em resultado. Eu sou um defensor ferrenho aqui de a gente ter campanhas constantes, né? Agora, campanhas que sejam feitas de forma estratégica, de forma direcionadas assim, como eu estou trazendo aqui para vocês. Deixa eu trazer um exemplo dessa distribuidora de alimentos que eu tinha comentado agora há pouco. O trabalho que foi feito lá nela, eles tinham um item específico, que era uma batata congelada, que tinha um faturamento em torno de R$40 mil por mês só nesse item, e foi dada uma ideia, né, pela equipe de compras de fazer um desconto progressivo à medida que o cliente comprasse um determinado volume. E distribuição já trabalha com a margem muito apertada. Quando fosse dar o desconto, ia praticamente evaporar aquele desconto, aquela margem que estava sendo dada pelo desconto. A minha sugestão foi o seguinte: a gente, ao invés de dar o desconto, a gente ter uma remuneração diferenciada para os vendedores se ele vendesse aquele item. Então a gente dobrou a comissão. O vendedor lá que recebia, por exemplo, 1% na venda daquele item, naquele item específico ele ia receber mais 1%. Determinou uma meta mínima para que ele conseguisse receber esse dobro. Ele tinha que atingir uma meta mínima com base na média de vendas dele nos últimos meses, e o resultado foi um crescimento de mais de 50% da venda desse item, preservando margem, porque ao invés de eu dar 5% de desconto, eu estava dando somente 1% de comissão. Então eu preservei aí 4% de margem, que quem tem distribuidora sabe o quanto 4% faz a diferença no final das contas. Então veja que você tem um direcionamento claro, isso faz com que você gere resultado, né? E foi o item aí que depois que a gente tirou a campanha, ele continuou sendo o item vendido, porque a gente fez a introdução daquele item no mix do cliente e o cliente passou a recomprar de acordo com que o produto girava dentro do negócio dele, né? Um outro ponto, aquela mesma indústria de vestuário, a gente fez um trabalho lá também, que foi aquele trabalho da recompra, né? Então, desse acompanhamento da equipe de pós-venda, de trabalhar a recompra do cliente dentro de um período ali de 3 meses, que era mais ou menos o que mudava de coleção, e o resultado também foi bem significativo. Uma loja de roupas feminina, né, que eu atendi também, que teve um crescimento de 30% trabalhando com a mesma equipe. Na verdade, ela até demitiu uma vendedora, então trabalhando com uma vendedora a menos, ela conseguiu um crescimento aí de 30%, justamente trabalhando com ativação de clientes através de WhatsApp e fazendo com que essas clientes voltassem na loja dentro de um determinado período e conseguisse aí esse aumento de vendas. Um outro ponto foi uma agência de marketing que aumentou a receita recorrente através também de uma campanha que a gente trabalhou em cima de indicações. A gente percebeu que o principal canal de aquisição dele era o canal de aquisição, então foi uma ideia, inclusive que o sócio deu, que eles reverterem, ao invés de pagar pela indicação, eles revertiam uma parte ali do valor do contrato fechado como mais tráfego pago que ia ser utilizado dentro da conta do cliente, que era legal para o cliente porque ele estava tendo um acréscimo de tráfego pago e isso convertia em clientes dentro do negócio. Então foi bem bacana. Então eu tenho certeza aqui que com campanhas e rituais sua equipe pode render até 30% mais. Isso é a média aqui que a gente consegue ter de resultado junto com os nossos clientes. Então, se a gente tiver campanhas e rituais de acompanhamento, sua equipe pode render mais. Imagine isso durante um ano. 30% a gente está falando praticamente de você ganhar 2 meses a mais de faturamento. Isso seria interessante ou não para o seu negócio. Então, olha para esses pontos com carinho, você analisar, você tem uma inteligência comercial onde você analisa todos esses pontos e você também transformar esses pontos em ações, através de campanhas comerciais com seu time. O terceiro ponto, gente, é justamente a terceira alavanca, é você trabalhar a parte da liderança comercial. Liderança comercial ativa, seja você o dono do negócio que muitas vezes está envolvido dentro da gestão comercial ou um gerente comercial que você tenha contratado, essa liderança ela precisa ser ativa. Você precisa ter rotina, você precisa ter ritual, certo? Mesmo que seja você ou o gestor que você tenha contratado. Seu time, ele é o reflexo direto da liderança.
Então, quando eu vejo problemas como, por exemplo, se o vendedor não entrega, eu olho logo para o líder. Eu vou olhar o que é que o líder está fazendo ou não está fazendo para que aquele vendedor não esteja entregando o resultado. Se o time está confuso, eu olho para como está a comunicação desse líder. De que forma ele está comunicando? Ele está deixando muito claro o que é que ele espera do time, quais são as ações que ele quer que o time faça no dia a dia. Depois, se ninguém bate meta, eu olho para o sistema de acompanhamento, que é muito provável que esse sistema de acompanhamento não esteja sendo feito da melhor forma. Por quê? Uma coisa é um ou dois vendedores não bater meta, mas se o time todo não está batendo meta, tem algo muito errado. E a gente precisa observar o que é que está errado. Motivação, gente, vocês acreditam ou não em motivação? É um tema bem polêmico, né? Eu acho que motivação ele tem que existir sim, só que eu acredito que é uma motivação estruturada. O que é isso, gente? A gente trabalhar a parte de resultado, reconhecimento e acompanhamento justo. A motivação, ela vem justamente disso. Se eu defino ali o resultado que eu espero e eu reconheço o meu time pelo aquele resultado que está sendo gerado e eu tenho um acompanhamento justo, olhando quem está se empenhando de verdade, quais são as ações que cada um do time tem feito, né? Eu acredito que essa motivação e eu fazendo também as minhas rotinas de feedback, rotinas de reuniões individuais, essa motivação a gente consegue manter um time com um nível de motivação elevado, certo? Mas se eu não faço nada disso e simplesmente eu vou naquele oba-oba, cara, pode até dar um iniciozinho ali, que a equipe vai no oba-oba, mas com o tempo a tendência é que isso despenque, né? Que isso caia, mas caia muito. E os sintomas, né, que a empresa não tem uma liderança comercial ativa. Quando a gente olha, é basicamente o dono ou o gestor, ele cobra, mas não acompanha, né? Então, na necessidade, pô, tem muito boleto para pagar na semana que vem, bora vender, mas você não tem um acompanhamento frequente. O segundo é que o gestor vira bombeiro e não líder, dando desconto, verificando quando precisa vender de qualquer jeito, se bota alguma coisa em promoção, mas não tem aquela liderança com aquela frequência, com aquela rotina, né? Vendedores não sabem exatamente o que é esperado deles. A empresa não tem um onboard, né? Quando você contrata um novo vendedor, não tem uma etapa de onboard, ou seja, cada vendedor novo aí que se vire para vender, e uma política comercial confusa, gerando injustiça e muitas vezes até ressentimento por parte do vendedor. O que é que a gente faz de entrega prática aqui nessa alavanca? Tá? Primeiro, tem um roteiro de reunião com a equipe muito bem definido, quais são as reuniões que o líder precisa fazer, reunião de resultado, reunião de acompanhamento, reunião individual, reunião diária para estar passando o resultado do dia anterior e estar verificando a projeção do dia que está iniciando, né? Ter um onboard de novos vendedores, ter uma política comercial muito clara, ter um playbook leve e aplicável que o vendedor ele saiba ali qual é a trilha que ele deve seguir para estar tendo um bom resultado dentro do negócio e ter uma cultura de cobrança justa, mas também com reconhecimento. Cara, eu te acompanho, né? Eu faço essa cobrança, mas também quando você tem um resultado, eu reconheço o bom resultado. Então isso é que faz aí a gente ter de fato uma liderança comercial ativa. Beleza, e depois que a gente conheceu aqui as alavancas, né, o que é que eu faço agora? Primeiro ponto, gente, coloque em prática esses ensinamentos. Eu citei aqui vários exemplos, né, de alavancas que você pode utilizar no seu negócio, desde a análise que você deve fazer dentro da sua carteira, até o ponto onde você cria, a partir dessas análises, as campanhas estratégicas para o seu negócio e como você lidera ali de forma correta, quais são os rituais e as rotinas que você precisa ter ali junto com o seu time. Então pega isso, coloque em prática, né? Você tem esses dois caminhos, né? Não fazer ou fazer. E se você escolher fazer, você também tem dois caminhos, né? Você pode pegar tudo que você viu nessa aula e já começar a executar com o seu time, que eu tenho certeza que você pode ter bons resultados se você colocar isso em prática. E você tem um outro caminho que é seguir junto conosco, né? Contar com a nossa ajuda para a gente implementar isso no seu negócio. E o que eu vou apresentar aqui é justamente como é que a gente faz isso, tá? Então é o que eu chamo aqui de programa de alavancagem comercial, onde numa jornada de 6 meses a gente vai estar junto contigo, onde no mês 1 a gente vai fazer a implementação, que é um diagnóstico profundo do seu comercial, a gente vai analisar
onde está essas vendas ocultas, né? A gente vai identificar onde estão essas vendas que a gente pode transformar em resultado para o seu negócio. Então, analisar a tua carteira de clientes, analisar os teus vendedores, analisar se existe ou não alguma sazonalidade dentro do seu negócio, verificar quais são os produtos que com a margem melhor a gente pode fazer algum tipo de trabalho em cima deles, analisar quais são os clientes que já compram aqueles produtos e quais são os clientes que ainda não compram. E a partir daí, né, a gente definir as metas e também revisar o teu modelo de remuneração variável, seja o teu modelo de comissão para saber se é um modelo de comissão mais adequado ou se a gente precisa fazer alguma adequação junto com as campanhas, né? A partir do mês 2, a gente vai trabalhar no modelo de aceleração. O que é esse modelo de aceleração? São campanhas para gerar ROI, para você ter o retorno do investimento que você vai estar fazendo para ter eu e minha equipe, junto com você nessa. Então, normalmente, a gente faz com que os nossos clientes recuperem já com 45 dias o valor que ele investiu com a gente. Isso é, a gente pegar a média que você já fazia ali de faturamento e aplicando as campanhas corretas, a gente fazer com que esse dinheiro retorne já para o teu caixa. E depois, os meses 3, 4, 5 e 6, é justamente o modelo onde a gente vai estar fazendo a consolidação. Então, diferente de consultores aí que vão fazer um grande diagnóstico para depois colocar tudo em prática e só ver resultado depois, a gente inverte essa ordem. A gente quer primeiro que você tenha resultado, depois a gente organiza a casa. Então é justamente isso. Na consolidação, a gente vai ter teu time batendo metas, a gente vai ter melhoria na margem, a gente vai ter rituais de gestão e um playbook formatado. O que é que a gente vai entregar? A gente vai entregar o teu processo comercial todo montado através de playbooks, através de definição de funções e atribuições do teu time, organograma comercial, modelo de remuneração. Então, tudo isso para que dentro desses 6 meses você saia com tudo isso organizado, tudo isso estruturado. Então, fica aqui meu convite, se você tiver interesse de conhecer mais da nossa oferta, agenda uma reunião comigo ou com alguém do time, vai ser um prazer a gente estar te mostrando como a gente vai fazer o teu comercial dar resultado para que você saia de vez por todos desses gargalos aí que você tem enfrentado no seu negócio.